Olá, bom dia. Me chamo Samuel, sou estudante de jornalismo da Cruzeiro do Sul, tenho 19 anos e sou de São Paulo, Zona Leste. Hoje estamos aqui entrevistando a professora Edinalva, psicóloga. Abordaremos o tema sobre a alta pressão nos jovens. A pressão sobre os jovens na transição para a vida adulta tem se intensificado, especialmente em relação à escolha de carreira e às expectativas sociais e familiares. Segundo uma pesquisa do Datafolha de 2023, cerca de 70% dos jovens entre 18 e 24 anos relataram sentir-se pressionados em relação à sua escolha profissional, enquanto 60% expressaram receio sobre o futuro. O objetivo dessa reportagem é discutir esses desafios e oferecer uma perspectiva profissional sobre como enfrentá-los. Para isso, vamos explorar esses temas com a professora psicóloga Edinalva, especialista em saúde mental da juventude. Junto entenderemos como podemos lidar com essa pressão entre os jovens e estratégias saudáveis para lidar com elas. Para conversarmos, vamos pedir para a professora Edinalva se apresentar um pouco. Edinalva, você poderia contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história e como você lidou com jovens até hoje? Ok. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Compartilhando a minha experiência, os meus conhecimentos. Eu sou formada em psicologia e desde então eu trabalhei em RH. Foram quase 20 anos trabalhando na área de recursos humanos. E uma das empresas que eu trabalhei, eu tive muitos casos de adoecimento. Isso me levou para uma pós-graduação em psicossomática, que é para estudar a relação adoecer, né, com as questões emocionais, mente e corpo. E também iniciei minha atividade profissional na área acadêmica. Então, hoje eu trabalho com cursos técnicos profissionalizantes e a faixa etária são os jovens entre 14 e 25 anos. Entendi. E a partir daí, eu comecei o atendimento aos jovens e hoje o meu maior público são os jovens realmente que eu atendo nessa faixa etária. Tá bom. Vamos para a segunda pergunta. Na sua opinião, quais são as principais fontes de pressão que os jovens enfrentam atualmente? Olha, questão familiar não é novidade, certo? Isso vem de geração em geração. Os jovens sempre passam, né, por pressões familiares da sociedade, mas uma coisa que intensificou muito foram as redes sociais, porque a gente precisa ter pessoas perfeitas. Então o jovem ele vai em busca dessa perfeição. E ele está fora desse padrão, é como se ele não pertencesse. Então isso gera um estresse muito grande, onde alguns sintomas alguns não, né? Alguns sintomas aparecem, ansiedade, a própria depressão, entre outros. Então, essa pressão ela vem muito forte com a entrada das redes sociais. Entendi. E até porque as famílias muitas vezes colocam uma expectativa e o jovem não quer aquilo. A terceira pergunta. Como você observa o impacto dessa expectativa na saúde mental dos jovens? Então, né, a gente tem aí, e a gente também tem que relembrar que os nossos jovens são filhos de pais jovens, né? E esses pais, eles também estão sofrendo o impacto das redes sociais. Então, o tempo todo, as redes sociais estão aí mostrando casos de sucesso, pessoas que estão se dando bem, e ele fica olhando para o filho dele apático, sem saber o que quer fazer. Então, essa pressão familiar vem. E, ao mesmo tempo, professores, que também criam uma expectativa grande em cima desse jovem e não conseguem lidar com todas essas informações. Então, o jovem começa a se sentir pressionado, o jovem começa a sentir que ele não tem espaço, que aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente não é importante, a expectativa dele cai muito porque as outras são muito superiores a ele. Então, isso começa a gerar mais ainda conflitos, né, das gerações aí. Sim, e até porque hoje em dia os pais olham para as redes sociais, como eles são jovens, eles pensam que por eles não ter aquele desenvolvimento profissional na carreira familiar também, eles criam nos filhos e colocam a pressão também nos filhos para poder seguir aquilo, mas só que muitas das vezes não pergunta para os filhos se é aquilo que eles realmente querem. Perfeito. E eles não tiveram oportunidade, então essa expectativa vai toda em cima do filho para superar aquilo que eu não tive, né? Seria mais ou menos isso. Poderia citar como envolve a família e a terapia em questão, assim, uma crença religiosa ou algo do tipo? Sim.
A espiritualidade, ela é importante, né? Ela nos ajuda a lidar com várias questões, tanto sociais quanto emocionais. E também é como a prática de um exercício físico, é saudável, faz bem para a nossa saúde mental. A gente não associa, né, por exemplo, a prática de um exercício físico com bem-estar emocional, mas isso é importante. Pode acontecer, sim, de terem alguns pais com algumas crenças e colocarem isso em primeiro lugar. Então, por exemplo, o filho que não decidiu o que vai fazer, ou que está muito apático, o pai acha que é a falta de uma igreja e acha que somente a igreja pode levar essa cura. Isso atrasa, sim, as questões de saúde emocional. Mas o que a gente pode orientar, né, nesse ponto? Que os pais precisam, e aí a sociedade de uma forma geral, entender que a espiritualidade ela é importante, ela faz parte, sim, da nossa cultura, do ser humano, mas que a gente precisa entender que existe a ciência, e a ciência está aí a nosso favor. Sim. Então, usar a ciência a favor, a falta de conhecimento, a falta de saber o que é uma terapia, falar de saúde mental ainda é um tabu. Sim. Nós tivemos uma abertura muito grande com a pandemia. A pandemia ela trouxe esse outro olhar sobre a saúde mental. As pessoas começaram a falar mais sobre isso, que antes era velado, né? Não se falava. Então, trazer isso como realidade, falar sobre isso é importante para os pais entenderem que o filho está com uma questão emocional, não quer dizer que ele está louco, né? Que ainda se pensa muito nisso. Sim. E da mesma forma que se eu estou com uma dor de estômago, uma dor no braço, o meu pai ou a minha mãe vai falar, vamos no médico, eu vou te levar porque você está com dor de estômago. As questões emocionais é a mesma coisa. Né? Eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem emocionalmente, existe sim a procura, deve ter a procura por um tratamento. Sim, antigamente era, vamos dizer, um tabu, que os jovens não precisavam de psicólogo, de terapia, de procurar um médico mental, porque muitas das vezes achavam que não era necessário, que era coisa de criança, ou muitas das vezes era para chamar a atenção. A próxima pergunta é: quais sinais podem indicar que o jovem está lidando mal com essa pressão? Olha, mudança de comportamento, né? Então, quando o jovem ele começa a ser mais apático, quando as coisas que ele gostava de fazer já não interessam mais, se era, por exemplo, um jovem que gostava de praticar uma atividade física, ou até mesmo jogos, né, videogame, aquilo já não interessa mais. Então, as questões comportamentais, elas são visíveis. O jovem ele pode começar a ter comportamentos mais apáticos e também sintomas de depressão, querer ficar mais isolado, pode mexer com a questão alimentar, então a alimentação dele já não é mais adequada, ele já não se alimenta, isso pode gerar outros transtornos. Uma coisa leva a outra. Sim, então são vários fatores que vão aparecendo que a gente observa. Ele começa a ter mais taquicardias, então assim, começa a acelerar, acha que vai... Eu atendi muitos jovens que chegavam no consultório achando que estavam tendo um ataque cardíaco, né? Como eles falam. Era muito forte a ansiedade e os batimentos cardíacos deles aceleram. E aí a sensação é que você vai ter vai morrer ali. Então, tudo isso são sintomas físicos que aparecem no comportamento, que há essas mudanças, e a questão de pensamentos também, pensamentos mais inferiorizados, achar que eu não sirvo para nada, achar que a vida não vale a pena. Isso até pensamentos de automutilação ou até suicídio. Também existem sintomas também que aparecem no corpo, por exemplo, mancha, essas coisas que também podem influenciar, né? Você pode ter dor de estômago, você pode ter psoríase, que são as coceiras, você pode ter problemas intestinais, a dor de cabeça. Então, são vários sintomas que podem mexer aí com a sua saúde. Que estratégia você recomendaria para que os jovens consigam gerenciar essa expectativa de forma saudável? Olha, o ideal é que a gente tenha muita conversa, certo? Então, assim, a terapia, ela tem que entrar de alguma forma quando esses sintomas eles começam a ficar muito intensos. Então, a gente precisa
falar sobre isso. Uhum. Então, isso é importante os pais conhecerem um pouco mais do que é a terapia, tirar todos aqueles preconceitos que nós falamos, e aí sim você ter o jovem podendo ter um profissional ali a seu dispor, né, para uma conversa. Caso não seja possível, a gente sabe questões financeiras, isso tudo, a gente recomenda que haja uma conversa com amigos, que haja conversa com os próprios familiares, que o jovem comece a buscar fazer outras atividades, como, por exemplo, como eu falei, atividade física, que é importante, buscar alguma questão espiritual. Ele tem que buscar e criar uma rotina para facilitar, principalmente para aqueles jovens que estão naquela busca, né, de saber o que vai ser do meu futuro, começar a buscar coisas que ele goste, verificar os interesses, para que ele consiga baixar um pouco essa ansiedade e realmente ir por um caminho onde ele vai conseguir administrar um pouco mais esses sintomas. Sim, até porque hoje em dia o sistema, vamos dizer, o mundo globalização requer muito do jovem. Se ele ficar parado e não procurar, não correr atrás, ele acaba também se autodepreciando e Uma também cobrança muito sim, grande. uma cobrança muito grande e também não muda a vida, fica estagnado naquilo Sim. e acha que a culpa é só dele, mas também ele não faz um esforço, né? Esse sentimento de inferioridade que eu falei, ele acaba achando que ele não serve para nada, que ele não vai dar certo, Uhum. que tudo que ele fizer é menor, não tem valor. As pessoas estão fazendo coisa de valor, mas eu não. Uhum. Vamos para a próxima pergunta. De que maneira as redes sociais contribuem para essa pressão sobre os jovens? Bom, é muito, né, pegando um gancho já com a resposta da pergunta anterior. Eu me comparo demais. Né? Então, assim, se você olha para as redes sociais, está todo mundo feliz, todo mundo é perfeito, existe hoje em dia uma idealização de que você tem que ser feliz e a gente tem que buscar essa felicidade extrema. Mas isso não existe. A felicidade, ela não existe nesse nível, né? A felicidade é o dia a dia, as coisas que você faz e que você gosta. Só que vem muito forte isso a rede social. Nas redes sociais, a gente só vê as pessoas nos momentos bons, Sim. felizes, né? Onde elas estão ali tirando aquela foto da balada que foi, Sim. da viagem que fez, No restaurante. o restaurante, né? Os amigos, o encontro. E aí eu que estou do lado de cada tela, eu começo a achar que minha vida é uma porcaria, porque eu não tô nisso todos os dias. Não tá nessa eu rotina. até vou uma vez ou outra, mas ali parece que as pessoas estão todos os dias felizes e vivendo essa alegria. Sim. Então, isso é uma pressão muito forte. Então, a gente se compara demais e acha que a felicidade ela está ali do outro lado, Sim. não está aqui comigo. Então, e esse eu vejo que é um fator muito grande de levar os jovens para essas crises, para essas doenças que nós falamos. Entendi. A gente se compara tanto com os influencers, com pessoas famosas que têm dinheiro. Por exemplo, aquele ditado, o dinheiro poderia comprar minha felicidade? A gente não tem essa resposta significativa, porque depende muito da felicidade que a gente está buscando. Ninguém nunca vai tirar foto da marmita que está levando no trabalho. Ninguém vai tirar foto do momento que está no hospital público precisando de um atendimento. Isso é muito complicado. E também, Samuel, só para complementar, a gente sabe de casos de jovens, pessoas muito jovens que estão fazendo sucesso na internet. Sim. São os influencers, como você falou. E eles praticamente têm a mesma idade, né? Um tem 18, outro tem 20, e estão fazendo um sucesso danado, e eu me olho e falo, e eu? E eu, que tô tenho aqui com a mesma idade, não sei direito o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, e o cara lá já está ganhando dinheiro pra caramba. Então isso machuca muito a pessoa. Essa autocomparação machuca. Você poderia compartilhar um caso verídico ou um exemplo que ilustre bem essa situação? Olha, eu tive um atendimento com um garoto, ele tinha na época uns 17 anos, e ele estava no último ano do ensino médio, isso foi no começo do ano, e ele entrou em crise, começou a ter muitas crises de ansiedade por conta de não saber o que ia fazer quando terminasse o ensino médio.
E isso deixou ele extremamente sensível a todas essas questões. Ele se comparava muito com o irmão mais velho e havia uma comparação familiar muito grande. O pai comparava ele muito com esse irmão, que com a mesma idade já sabia que curso ia fazer, qual era a faculdade. Então ele tinha isso muito forte. Além de seguir também nas redes sociais pessoas que estavam muito bem, com pouca idade, e ele não tem ideia do que seria a vida dele. Então, estar próximo do final do ensino médio, isso faltando um ano, a gente estava no começo do ano, ele já estava extremamente ansioso, ele teve crises de choro intenso, ele se sentia muito mal, ele teve pensamentos suicidas, então, assim, foi um caso muito sério por conta dessa pressão mesmo, do que eu vou fazer, que caminho eu vou seguir. Sim. Então, isso é muito forte no jovem, sim. Sim. Até porque quando o jovem está no passo entre o ensino médio e a universidade, ele fica com a cabeça a milhão, sabendo se vai escolher aquilo, se não vai, ou se vai seguir só a carreira profissional e não os estudos universitários. Hoje em dia podemos ver muito isso, até porque os irmãos, em vez de colaborar com os irmãos mais jovens, até ajuda os pais a colocar alta pressão nos jovens de hoje em dia. Sim. Porque eles querem também um futuro, mas muitas das vezes eles pensaram também antigamente, nossa, meu pai cobre tanto de mim, mas não sabe se eu quero realmente isso. E quando chega a vez do irmão dele, em vez dele apoiar o irmão, ele também faz a mesma cobrança. Isso vem meio cultural, né? São poucas pessoas que realmente conversam sobre. Sim. Se você perguntar para qualquer pessoa aí hoje que tenha 30 anos, 40 anos, como é que foi a escolha da profissão, você vai ver que não foi fácil. Não. Então, todos nós passamos por isso. São poucas pessoas que, assim, muito rápido decidiram, eu vou, por exemplo, eu vou para a psicologia, eu vou para o jornalismo, eu vou para a medicina. São poucas pessoas que decidem isso muito rápido, até porque eu particularmente acho cruel a gente ter que decidir isso aos 17 anos. Isso. Você tem que decidir a sua vida profissional. É como se a sua vida profissional fosse aquilo para o resto da vida, realmente. E hoje eu oriento muitos jovens que, assim, você pode errar, você pode não gostar, você pode trocar o seu curso, certo? Então, esse é um ponto que a maioria dos pais não aceita. Começou jornalismo e não gostou e parou. Aí foi para outra área. Quando o jovem ele fica pulando muito, aí a gente tem que investigar o que está acontecendo. Mas é muito comum que eu não me identifique com aquela área e eu troque. Então, isso é um ponto que a gente vê aumentando essa pressão quando não há esse diálogo, quando não há essa abertura Sim. dentro de casa, principalmente. Sim. Dentro de casa, muitas vezes, é o que falta. E a pessoa procura ali só um recurso, recorrer aos pais, mas os pais não dão aquele diálogo, não abre o coração. Até os pais mesmo de antigamente, que têm uma idade de 40, 60 anos, mas em média, não é alguns, não vamos globalizar todos, mas tem uma mente fechada. E isso complica muito para o jovem de hoje em dia, para buscar uma conversa, um apoio hoje em dia. Para terminar, vamos para a última pergunta. Qual o seu conselho para pais e educadores em relação ao apoio aos jovens diante dessa pressão atualmente? Bom, pegando um gancho aí na sua fala, de que os pais de antigamente, né, hoje com uma idade entre 40 e 60 anos, não se falava em saúde mental. Eu sou dessa geração. Tanto é que quando eu fiz a escolha pela minha profissão de psicologia, o meu pai mesmo disse que carreira era essa que eu queria, que eu ia tratar de louco. Né? Ele não entendia o que era psicologia. Isso é muito comum, certo? Apesar que eu vejo ainda hoje pais jovens, 30, 40 anos, que ainda trazem isso, porque é da nossa sociedade esse preconceito realmente com as questões de saúde mental. Então, o que eu recomendaria, né, para esses jovens? Que eles, não jovens, né, mas para os pais e professores, a gente precisa abrir realmente a nossa mente para entender que a saúde mental ela faz parte da nossa vida. Assim como o exemplo que eu dei, se eu estou com uma dor de estômago, eu vou procurar um médico. Se eu não estou bem emocionalmente, eu tenho que procurar ajuda.
Faz parte do meu corpo a minha mente. Não Uhum. são coisas separadas. E o entendimento que se tinha antes é que, assim, a pessoa não está bem, ela está louca, ela é internada. E a gente sabe que hoje há, sim, muitas vertentes aí de tratamentos que são muito eficazes. E estar doente emocionalmente faz parte. Uhum. Existia muita vergonha de se falar em, estou com depressão. Não se Sim. falava isso, né? Então, as gerações anteriores, elas vêm com isso muito enraizado. A recomendação é, a gente precisa abrir para um diálogo, a gente precisa conversar sobre isso. Quando a gente está triste, a gente precisa falar que a gente está triste, que a gente não está bem, que a gente não sabe para onde ir. Então, os professores e os pais precisam criar espaços desse diálogo, Sim. sem julgamentos, Aham. e sem julgar a fala que vem, porque é importante que seja uma escuta realmente aberta, né? E contar aquilo que eu passei. Eu também senti isso, eu também tinha dúvida, eu também não sabia o que fazer. Isso ajuda o jovem a entender que, poxa, eu sou humano, eu estou passando pelas mesmas coisas. Então, o diálogo seria o mais importante disso. E deixar e falar sobre isso. Uhum. Existem profissionais para isso, existem pessoas especializadas. Eu vejo que, assim, como eu falei, na pandemia, isso mudou um pouco, né? E uma característica da juventude hoje é falar, não estou bem, eu preciso de ajuda. O pai não fala isso. Não. O pai não vai falar isso. Ele se mostra Então, forte. isso. Então, é aí onde a gente tem trabalhado com os familiares e com os professores, porque a gente também tem professores nessa faixa de 40, 60 Uhum. anos. Também vem com essa cultura. Então, cada vez mais deixar claro que saúde mental faz parte da nossa vida e tudo bem se eu não estiver bem. Eu também vou tratar isso. E estar bem todo dia, toda hora, também não é saudável. Porque eu Uhum. estou encobrindo uma série de coisas. Como eu falei, não existe essa felicidade aqui em cima, perfeita. Essa vida perfeita, ela não vai existir. Só uma dúvida. É em questão, não sei se existe isso atualmente, se é muito recorrente. Os jovens que vai para terapia junto com os pais, você acha que é viável? Existe o que eu posso dizer? Existe assim, a gente tem uma recomendação, né? Quando eu atendo crianças, adolescentes, os pais são bem presentes. A Uhum. gente faz sessões com os pais. A partir do momento que você já tem uma idade, a partir de 18, 19 anos, que a gente já entende que você tem aí uma maturidade, a terapia pode ser somente com o jovem. Entendi. Agora, se no processo de terapia eu perceber que eu preciso da intervenção, aí a gente recomenda chamar os pais. Tá Entendi. certo? Tá certo. Encerramos por aqui. Na entrevista com a professora e psicóloga Edinalva Carvalho, discutimos as pressões enfrentadas pelos jovens e na transição para a vida adulta, que surgem expectativas sociais, familiares e influência das redes sociais. Essas pressões podem impactar negativamente a saúde mental, levando o sentimento de ansiedade e insegurança. Edinalva destacou a importância do apoio dos pais e educadores em criar um ambiente acolhedor para ajudar os jovens. Podemos ressaltar também que o governo disponibiliza psicólogos pelo Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, e oferece grupos de apoio. Recursos valiosos para ajudar os jovens a lidarem com essas dificuldades. Podemos enfatizar para enfrentar esses desafios com empatia e compreensão. É essencial para promover o bem-estar da juventude. Agradecemos à psicóloga Edinalva e professora em compartilhar seu conhecimento e suas orientações sobre como os jovens podem enfrentar as pressões da vida moderna. Esperamos que essa conversa ajude a abrir diálogos sobre a importância da saúde mental na juventude e convidar o público a buscar apoio necessário com os profissionais com saúde mental. E agradeço também ao meu colega, Gustavo Machado, por estar aqui hoje presente, e também os devidos outros participantes que não foram possíveis estar aqui hoje. E assim encerramos. Obrigado. Muito obrigada. E aí?